Ontem pela manhã nós abrimos a Bíblia para falar sobre consagração. E eu tenho andado muito preocupado, irmãos, com o que eu vejo sobre as igrejas. E eu me assusto. Nós estamos falando para muita gente que está nos ouvindo em casa, até fora daqui do país. Eu tenho gente na Itália nos ouvindo, Portugal, todos os lugares. Então, aquilo que nós falamos aqui, nós temos um cuidado de princípios, porque não queremos causar nenhum problema. Então, a nossa fala aqui é uma fala muito bem conduzida. Então, eu estou tentando dizer que eu tenho visto que as igrejas têm procedido de uma maneira que não é o ideal, não é o que Deus espera. E Deus tem falado comigo sobre restauração. E o Senhor me falou o coração: eu quero que a minha igreja seja restaurada. Eu quero que a minha igreja volte para o altar e deixe o mundo lá fora. Então Deus tem falado comigo ao meu coração, e é o que eu tenho para dizer aos irmãos nesta manhã, o qual convido-os para ficar de pé, por gentileza. Capítulo 33 de segunda carta de Crônicas, lá no princípio da Bíblia. Se você tem dificuldade, você olha lá no índice, está lá escrito a página. Segunda Crônicas, capítulo de número 33. Vamos falar de uma história triste, que não me dá prazer. Não tenho nenhuma alegria em ler isto, mas ela é uma grande advertência para nós, porque Deus não brinca. Deus falou lá nos Levíticos: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Mostrarei a minha santidade. E a Bíblia fala o que aconteceu com pessoas que chegaram diante dele sem santidade e quais foram as consequências na vida deles. Então, a igreja, a primeira coisa, irmãos, é preciso que haja temor em cada coração. Temor não é medo. Temor é um respeito pela santidade de Deus. Então nós temos que ter temor e saber que mesmo você que anda desviando dos caminhos do Senhor, eu quero que você nessa manhã saiba que Deus está te vigiando. E Ele sabe que você está à beira de tropeçar. E hoje Ele está te alertando. É tempo de acordar. É tempo de rever a sua posição. Eu tenho certeza do que Deus falou no meu coração isto. Capítulo 33, verso 10. Vamos ler sobre essa tragédia e uma reconciliação. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Que coisa, né, irmãos? Primeiro versículo já é um choque, não é? Quantas vezes você fala do evangelho para a pessoa, entra num buraco da orelha, sai no outro e não entra no coração? Então volte a leitura só para você ver.
Falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhes deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, suplicou de veras ao Senhor, seu Deus. Muito se humilhou perante o Deus dos seus pais e fez-lhes uma oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhes a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou os muros fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale e a estrada que aponta a porta dos peixes, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas, tirou da casa do Senhor deuses estranhos, ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao seu Deus. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra. Não é uma palavra para sorrir, não é uma palavra que está nos oferecendo coisas passageiras, mas é uma palavra que nos chama a atenção dos perigos que acontecem na nossa vida espiritual. Por isso, Senhor, eu te peço mais uma vez que o Senhor dê uma unção especial em cada pessoa que está aqui nesta manhã. E eu estendo a mão para o céu e te peço, dá uma unção nova para cada pessoa que entrou neste lugar, e que ele saia daqui com uma unção diferente, ó Pai. A sua maneira de pensar e de agir com o Senhor. Pai, fica conosco e ajuda-nos, Senhor, a transmitir esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Obrigado. Nesta manhã eu trago para os irmãos, para toda a igreja do Senhor, uma palavra de advertência. Algo difícil para mim falar. E também não só de advertência, mas admoestação. O que é uma admoestação? É quando você fala para o seu filho: cuidado por onde você está andando, cuidado com as suas companhias. É quando a esposa diz para o marido: você está chegando muito tarde demais em casa. Ela está com a orelha em pé. O que está acontecendo com você para chegar em casa só fora de hora? Quando ela fala assim, quando falamos assim, você não está tentando mal para o seu filho, porque você quer ajudar,
nem para o seu marido. Quando o marido diz para a mulher: você fica no escritório até esta hora, está chegando agora aqui? Ele está dizendo: tenha cuidado nos ambientes que você entra, com as conversas que você ouve no pé do ouvido, com os elogios. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Então essa palavra de advertência, ela está nesse contexto. Não é para reprimir ninguém. É uma advertência para o bem. É para nos ajudar nesses dias que vivemos e que vemos a igreja do Senhor meia perdida. A igreja está se afastando dos caminhos do Senhor. A igreja está começando a colocar seus ídolos nos púlpitos. E o sacerdote se contamina com esses ídolos. Você entende o que eu estou tentando dizer? Deixando que o mundo entre na igreja. O que é o mundo entrar na igreja? É quando nós permitimos os hábitos errados lá de fora e queremos trazer para dentro da igreja e achar que isso é normal. Eu não venho aqui para a igreja de bermuda, nem de sandália. A minha postura, eu tenho que respeitar onde eu estou pisando. Eu tenho que respeitar quem está diante de mim. Mas eu estou também dizendo uma outra coisa. Esta é a maneira que nós precisamos nos comportar ao chegar ao altar, à casa de Deus. Este texto, irmãos, lido, nós vemos o quê? Uma tragédia que aconteceu a um rei. Não foi uma pessoa qualquer, um rei. E uma das coisas que mata a pessoa chama-se o poder. Há pessoas que nunca poderão crescer, porque se crescer morre, porque o poder vai destruí-lo. E descobrimos isto. Muitas vezes pessoas, Deus começa a abençoar, o poder chega à cabeça e ele começa a ignorar, achando que ele já é senhor de si. Isso é perigoso, irmãos. Portanto, o rei, se você voltar uma página atrás, no início do capítulo 33, você sabe a história. Tinha Manassés 12 anos, ainda jovem naquela época, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo a abominação dos gentios e o Senhor. E ele, irmão, sabe o que ele fez? Ele tirou todos os princípios que o seu pai tinha colocado, jogou fora e disse: agora sou eu que mando. Ele então tirou aquilo que era objeto, o altar de adoração. Ele falou: isso aqui não serve. Então ele começou a botar os bonecos dele. Ignorou quem era o seu pai. Seu pai foi extraordinário, mas ele foi uma tragédia. E nós sabemos, irmãos, que quando nos desviamos da casa de Deus ou da presença de Deus, você vai sofrer as consequências. Não é uma ameaça, ouça bem. Eu disse que nós estamos aqui para divertir, porque esta, infelizmente, não sei ou felizmente, é a nossa tarefa de cada pastor que está aqui na minha frente nesta manhã e lá na galeria. Esta é a nossa missão. É o que Deus nos fez em Efésios capítulo 4. E Ele mesmo concedeu uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres,
a fim de aperfeiçoar os salvos para a glória. Essa é a nossa função. Não é que nós queremos, e eu sempre evitei de ser pastor, e nem diácono eu queria ser, mas eu não tenho vontade própria. Deus me tirou o tapete e disse: eu tenho muito mais para dar para você do que o que você ganha, porque eu estava numa fase de construção de várias casas, já tinha meia dúzia mais uma que eu morava, e o meu alvo era fazer 20 casas, e quando eu tivesse 50 anos não fazer mais nada, viver só de renda. E Deus puxou meu tapete. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. Coisas aconteceram, mas o obedecer é melhor. E eu não sabia que Deus tinha um projeto tão grande na minha vida para a obra dele, eu não sabia. Nós não sabemos o que Deus tem para nós. Sacrifiquei minhas crianças, filhas, sacrificar no sentido de que não podia, tinha que vir muito para a igreja e tal, que cuidava, mas eu não podia passar final de semana prolongado. Mas eu salvei as minhas filhas em nome de Jesus. Porque a obediência leva você a proteger a sua família. Então nós observamos nesse capítulo que lemos, na página que eu abri com você, 33, verso 3, o que está escrito? Pode falar. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares ao Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e mais, e serviu. Que coisa triste, que mau exemplo ele não seguiu. Versos 6 e 7, por favor. Nós estamos num colégio, irmãos, colégio de edificação de alma. Leia verso de número 6. Queimou seu filho como oferta no vale do filho de Emon, e adivinhava pelas nuvens, agoureiros, praticava feitiçaria, e tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiam em fazer. Meu Deus! Ah, meu pai! Já imaginou, irmão? O que é que ele era exigido pelos espíritos malignos? Os espíritos malignos exigiam que ele pegasse a sua criança e matasse para fazer oferta. Porque o homem, quando sai da presença de Deus, ou a mulher, você está aberto a cometer qualquer coisa errada. Me ouça nesta manhã em nome de Jesus. Quando você sai do Evangelho, quando você abandona os valores de Deus, você está entrando para um caminho perigoso. E você tem que cuidado, porque o diabo não está morto. Ele só está com a cabeça amassada, mas ele tem poder para influenciar e para desviar a pessoa. Verso de número 7. Leia.
Eita! Que coisa, né, irmãos? Leia o verso 9 agora para completar. Juntos. Mas Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Irmãos queridos, nós estamos diante de um texto perigoso. E há aqueles que dizem assim: ah, pastor, mas isso é do Velho Testamento. Quem é que falou isso com você? Quem te enganou? A Bíblia não tem esse negócio velho, não. A Bíblia é a Bíblia. Ninguém constrói uma casa sem alicerces. Aqui é o alicerce. Você leu os 10 mandamentos? Nós lemos no início. Eu li de propósito, para você entender o que eu estou querendo dizer nesta manhã, que já estou dizendo. O que aconteceu com este homem? E Deus disse assim: ô Manassés, eu vou dar um basta nessa coisa toda aí. Eu vou tirar de você esta intenção maligna. Eu vou jogar você na prisão. E quando a Bíblia fala, talvez pessoas aqui não entendem, ele foi preso com gancho. O que é um gancho? Gancho é enfiado aqui no nariz e uma corda puxa a pessoa. E você, quando mete aqui, você não tem força. E ele era arrastado por aquele puxado pelo nariz. Nós estamos falando de um rei com a farda bonita, toda de ouro, toda brilhosa, mas desviou, se afastou. E a Bíblia disse: mas eu vou te ensinar, rapaz. Você não está brincando com o meu povo, você está destruindo o meu povo. E eu não vou deixar isso barato. E a Bíblia diz que ele levou, prendeu. Então agora chega lá, ele está naquela situação tão grave, perdeu aquela comida maravilhosa, o seu vinho que ele bebia, porque todo mundo, o rei é servido, e ainda tem um camarada que tem que provar a comida antes, porque se tiver envenenada morre o outro, não ele. Mas ele estava acostumado a dar o seu rei, aqui está o copo, ainda passava o guardanapo. Comida é a melhor. Seu rei está aqui. Aí o próprio camarada, o que servia, passava o guardanapo na boca dele para limpar. Nem a boca ele limpava. Quem limpava era o ajudante. Agora ele está no fundo de uma prisão, moído, vivendo uma vida miserável. Ainda bem que ele descobriu a porta de saída. Aleluia mesmo. Ele entendeu como é que se abria o cadeado. E ele disse: eu vou abrir esse cadeado. Aí você vê no texto. O que está escrito aí? Diante dessa tragédia toda na sua vida, ele lá se remangando, diz o verso 12: e ele, angustiado, suplicou de veras ao Senhor, seu Deus, muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhes oração a Deus, que se tornou favorável para com ele. Então ele abriu o cadeado. Ele virou para Deus e falou: Senhor Deus, eu sou um miserável, eu sou um infeliz, eu não mereço ser tratado como homem, porque eu fiz o que era mal. Mas ele disse: mas eu estou pronto para reconstruir o que eu quebrei. Eu estou preparado para voltar atrás. Queridos irmãos, arrependimento nos devolve a Deus.
A arrogância nos afasta mais ainda. É necessário a gente entender isto. Às vezes nós pensamos diferente. E eu quero nesta manhã dizer algumas coisas. O perigo que corremos com a nossa vida espiritual, eu digo, é tão grande que temos que estar atento, lembrando que isto vem de maneira sutil. Tão sutil que quando acordamos, já estamos de fora do Senhor. Tudo vem sutil. Afinal de contas, eu sou crente, mas eu posso tomar um copinho de cerveja. Será que Deus é contra a cerveja? Mas é que ele não toma só um copinho. Porque se ele tinha problema, vai tomar logo uma caixa. E vai começar a falar bobagem. E vai começar a negar o Senhor. Então é necessário que a gente não inicie. Eu não gosto de bebida, nunca entrou, não gosto. Não gosto. Eu ganhei uma garrafa de vinho português do bom, está lá dentro do meu armário. Eu não tive coragem de abrir porque eu não gosto. Mas eu tenho um genro que gosta de um vinhozinho. Estou bem disposto a presenteá-lo. Porque eu não gosto. Mas ouça o que eu estou dizendo a você. Há pessoas que deixam de vir o culto se o Flamengo jogar naquele horário do culto. Por que o pastor não muda esse horário hoje do culto para as 7h30? Porque às 6 horas o Flamengo está jogando. Isso não é crente, irmãos. Irmãos, isso não é crente. Porque a hora que o Flamengo ocupa a sua vida, você está morto. Você não sabe o que os pastores pregaram. Quem está primeiro no seu coração? Quem está primeiro em você? Foi o que o pastor pregou nas semanas passadas, né? Porque se Deus não for o primeiro, Ele jamais aceita ser segundo. Eu não estou contra quem gosta de futebol, que eu também gosto. Mas eu não troco. Quando eu tenho tempo, eu assisto. Quando eu não tenho, eu nunca me amarrei para ficar em casa. Não, mas afinal de contas, hoje é o último jogo. Não, meu trabalho é para Ele. Sua vida não é para você, é para Ele. Quantas pessoas têm perdido o caminho do altar, deixando a vida espiritual em segundo plano? Qual é o resultado, irmão? Será o abandono definitivo. E quantas pessoas saíram da casa de Deus e hoje estão na sarjeta, literalmente. Você quer encontrar não vou exagerar, umas 2 dúzias bem medidas de crente, vai nos presídios e começa a conversar. Eu era da igreja. Eu era da igreja. Assim, ó. Era da igreja, mas não era de Jesus. Porque quem é de Jesus não se afasta. Quem recebeu a marca do sangue do Cordeiro vai permanecer. Tem que ter cuidado, irmãos. Abandona definitivamente. A pergunta, qual será o resultado? E eu digo, é sofrimento. E hoje você vê tantas pessoas sofrendo porque abandonaram os caminhos do Senhor. Eu tenho visto, irmãos, falo isso com tristeza e com vergonha. Tenho visto que o nome do Senhor Deus, Santo de Israel, tem servido como isca para trazer pessoas na igreja. Exemplo: venha para a igreja hoje porque Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. Todo mundo é interesseiro.
Quem é que não tem interesse? Faz uma oferta. Agora, a Bíblia diz lá no 10 mandamentos, o que ele disse? Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, porque Deus não vai deixar isso barato. Não vai. Não vai. Usando o nome do Senhor para trazer pessoas, mas não é para a salvação, irmãos. Se fosse para a salvação, amém, aleluia, mas não é para a salvação, é para usá-los para o seu bem próprio. Falo com tristeza, eu não falo isso com alegria, e falo com temor de Deus. E enquanto eu puder e tiver voz, eu quero ser um alerta de Deus nesse mundo aqui embaixo. É tempo, irmãos, de restaurar a nossa vida com Deus. É tempo de restaurar a nossa vida com Deus. A pergunta é: onde é que eu vou refrigerar a minha alma? Eu não vou refrigerar a minha alma lá fora, nas brincadeiras. O lugar de refrigerar a alma é nos cultos da casa de Deus. E quantos têm abandonado os cultos da casa de Deus? E estão com a alma ressequida. E quando alguém vai falar, eu também já conheço a Bíblia, eu também já sei, ele sabe tudo, só não obedece nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Não abandone os cultos da casa do Senhor. Nada deve ser mais importante para mim e para você do que o estar aqui na presença de Deus. E eu digo meu testemunho próprio a você: esta igreja me dá um testemunho de gente fiel. Porque manter uma igreja essa hora da manhã com essa quantidade de pessoas é milagre de Deus. São pessoas que Ele salvou e que vai levar para a eternidade. Isso me alegra, mas não me exime de falar, pregar a palavra e de advertir. É igual trânsito. Nossa leitura da palavra é tempo de restaurar. Há pessoas que passam a semana inteira sem ler a Bíblia. O que você vai se alimentar? Da internet? Vai se alimentar de quê? Gastam mais de 2 horas por dia só na internet, só em celular. Você vai pensar que eu sou contra. Eu, aliás, esqueci, meu celular está dentro do carro. Eu saio e esqueço, eu lá no carro. Eu preciso de celular para avisar que eu estou indo para casa, ou onde eu estou, ou que alguém quer falar comigo. Eu não gosto disso. Mas eu entendo que há pessoas que precisam para o trabalho. Mas se descuidar, você vai fazer um extra nele. Porque também mostram as coisas ali, me falaram, eu não vi. Que tem coisa ali que você fica babando. Tenha cuidado. Como está a nossa leitura da palavra? Gaste um tempo maior com a palavra. Segundo, terceiro, nosso tempo de oração. Pastor, eu venho toda segunda-feira na oração, mas não é só aqui.
E em casa, qual é o seu tempo? Quantos minutos você tira por dia para sentar, ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está esse cara que é duro na queda, que não quer muita coisa, não quer ler, molda o meu coração. Você não faz isso. Mas se você não fizer, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai perder o contato com a oração. E a oração é uma coisa íntima. Eu, quando oro, eu não oro para as luzes. Eu oro para o Criador da luz, para o Criador de todas as coisas. Quarto e último, nossos compromissos com a casa de Deus. E agora eu lanço uma palavra aos nossos amados diáconos. Eu às vezes me sinto mal quando eu venho na igreja, em alguns cultos que não tem um diácono. É preciso que coloque no coração, pelo menos, você ajudar. Sua presença é tão importante. Mas quase sempre que a gente diz que não tem tempo, que não é verdade. Vamos tentar corrigir esse rumo. Vamos tentar restaurar esse momento nosso com Deus. Então é preciso que a gente faça isto. É preciso que a gente acorde. A sua importância é importante. Concluo dizendo que a Santa Ceia é a nossa celebração maior. É quando trazemos a nossa alma alimentar na presença de Deus. Isso aqui é o alimento da alma. Aqui está o segredo de uma vida cristã. Aqui está o segredo que Deus age na vida da gente, quando você entende que você está tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Isso muda a sua vida, a minha vida. Finalmente mesmo. Porque Paulo, quando falava finalmente, escrevia umas 4 cartas. Agora não vou fazer isso. Meu pedido a todos: o lugar dos cultos é na igreja. Ah, mas eu não venho à igreja, mas eu assisto em casa. Não é o lugar. A não ser quando a pessoa está doente. Você é importante. Você faz parte do corpo. Faz assim comigo, faz assim. Se a sua mão tiver só esse dedo, ela estava completa? Por isso que nós temos que estar juntos. Estamos vindo, os pastores, de um retiro de pastores. Tema que foi falado: unidade. Ah, eu não sou da igreja, mas eu tenho o meu grupinho. Você não tem grupo. Você não salvou ninguém. Precisamos voltar à unidade, participar juntos, todos juntos. Nada de separação. Nada, esse é meu grupo, esse é meu grupo. Ninguém tem grupo, tudo pertence ao Senhor. Se você for lá no seu médico, e quando chegar lá, vai fazer uma consulta, aí o médico não está, ele manda lá uma pessoa qualquer mal vestido, eu vou te atender no lugar dele. Você não vai querer. Você é importante para Deus. A sua presença é indispensável. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos preparar para a